Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe mais uma vez, trazendo mais um vídeo no canal KGC Trader para vocês. E como sempre, antes de começar galera, eu vou pedir para vocês virem aqui no canal do KGC e se ainda não for inscrito galera, se inscrevam e ativem as notificações para receber um vídeo novo assim que quando ele for solto. A gente tem bastante conteúdo aqui no canal, se você quiser dar uma conferida e se gostou do tema desse vídeo, já chega deixando o like para fortalecer. Então é isso, vamos lá pro vídeo. E galera, hoje vai ser mais um vídeo para falar um pouco sobre a situação econômica mundial. Nós tivemos algumas coisas bem interessantes que aconteceram nesta semana e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Duas delas, que eu acho duas das mais importantes, foi ontem, quarta-feira, onde nós tivemos mais uma alta de juros pelo Fed americano e hoje nós tivemos resultado do PIB americano pela manhã. Então eu vou estar trazendo para vocês como que foram esses resultados e quais impactos eles trouxeram para o mercado neste momento. E começando aqui a falar agora sobre a taxa de juros do Fed, nós tivemos ontem a declaração da nova taxa de juros e tivemos um aumento de 0,75 pontos base na taxa de juros. Foi um aumento que ele foi igual ao da reunião passada, mas que por sinal, galera, esse é um aumento bem grande. Eu já fiz um vídeo aqui explicando por que a taxa de juros ela é ruim para os mercados em si. Dá uma conferida no vídeo para você ver. Então, nós tivemos esse aumento de 0,75 e que era um aumento que já estava sendo precificado no mercado. Tanto é que se a gente for pegar o gráfico de Nasdaq ou do Bitcoin também, eu vou mostrar primeiro de Nasdaq, nós tivemos o gráfico de Nasdaq ele abrindo em alta, né, no dia de ontem, e quando o resultado saiu às 3h30, nós tivemos uma alta, porque justamente era o que o mercado já estava esperando, era um aumento de 0,75. Mas, poxa, por que o aumento de juros é ruim e o mercado reagiu positivamente? É que assim, o mercado geralmente não gosta de incertezas. Quando o mercado já está se precificando esse aumento de 0,75 e o aumento vem dentro do esperado, o mercado reage bem. O que o mercado não gosta é de incertezas, no caso, se o mercado não soubesse precificar esse aumento, o mercado não ia gostar disso. E se por acaso esse aumento fosse mais elevado do que o mercado estava precificando. No caso, o mercado estaria esperando 0,75 e o aumento poderia ser de 1 ponto percentual. Isso poderia fazer com que os mercados reagissem de forma aversa a esse tipo de informação. Mas como o resultado ele veio dentro do esperado, nós tivemos aqui Nasdaq e também, consequentemente, o S&P 500 fazendo um movimento de alta nas bolsas. Tanto é que se a gente for pegar o Bitcoin também, o Bitcoin no mesmo horário, ele estava fazendo esse movimento de alta e acompanhou os mercados internacionais. Uma coisa interessante de falar também, galera, é que toda vez que sai o resultado da taxa de juros por meio do Fed, que é geralmente às 3 horas da tarde, após isso nós temos uma coletiva de imprensa com o presidente do Fed, que aqui no caso atualmente é o Jerome Powell, onde ele dá declarações sobre por que foi decidido esse aumento da taxa de juros, quais são as perspectivas do Banco Central para os novos aumentos ou para a economia. E o Powell, ele falou ontem que ele está comprometido em reduzir a inflação e está agindo rapidamente. O que ele fala, galera, que ele tem batido muito na tecla, é que eles estão comprometidos a reduzir a inflação para a meta de 2%. Atualmente a inflação dos Estados Unidos está em cerca de 9% e ele está considerando essa inflação alta. Então eles vão fazer o que for preciso, né, para reduzir a inflação para 2%. Isso pode ter impactos no mercado, impactos fortes, porque a gente está tendo uma inflação nos Estados Unidos que é muito alta, é a mais alta em muitos anos, e eles vão fazer esse trabalho, né, para reduzir a inflação. Mas o interessante eu dizer para vocês é que sempre que a gente tem essa coletiva de imprensa, o Jerome Powell ele tende a ser um pouco mais manso com os mercados. Por exemplo, ele dá declarações que não sejam tão agressivas para o mercado, que não vá, por exemplo, trazer tantos impactos para a bolsa no momento, porque ele sabe que qualquer coisa que ele pode fazer ali, que ele pode vir a dizer ali no momento, pode trazer um impacto ruim. E é claro que eles querem reduzir a inflação, eles têm que aumentar a taxa de juros, mas ao mesmo tempo eles não querem trazer um impacto tão grande assim no mercado, um impacto negativo, por exemplo. E uma coisa interessante para falar para vocês, galera, é que no mês de agosto a gente não vai ter essa decisão da taxa de juros do Fed americano. A gente teve em julho, né, a gente teve ontem essa decisão,
e a gente vai ter só agora lá em setembro. Então isso me faz acreditar que a gente pode ter um mês de agosto melhor para operar, né? Onde a gente vai ter o preço mais solto, os mercados vão estar mais calmos, justamente porque a gente não vai ter essa decisão da taxa de juros. Mas vale ressaltar que mesmo a gente não tendo a decisão da taxa de juros nesse mês de agosto, nós ainda continuamos tendo os resultados econômicos que saem toda semana sobre a economia dos Estados Unidos. Ou seja, o Fed ele dá esse tempo para ver como é que tá esses resultados. Então eles analisam esses resultados e tomam a melhor decisão para a declaração da taxa de juros, que agora vai ser só lá em setembro. Pulada essa informação agora, galera, sobre a taxa de juros americana, nós pulamos agora para o resultado do PIB americano que saiu agora de manhã na quinta-feira. E ele nos mostrou que o PIB dos Estados Unidos ele caiu 0,9% no segundo trimestre. E a expectativa do mercado era uma alta de 0,5%. Por que isso é importante, galera? Porque se a gente for pegar aqui, no primeiro trimestre, o PIB americano ele caiu 1,6%. E no mercado a gente tem uma coisa chamada de recessão. O que seria a recessão? A recessão ela é quando a economia ela entra em uma depreciação no seu econômica, no caso, onde os desempregos eles aumentam, a produtividade, por exemplo, ela baixa, ou seja, um estado em que a economia ela para de crescer e começa a declinar. E o termo técnico para uma recessão é que o PIB do país ele pare de crescer por 2 trimestres seguidos. E foi o que acabou de acontecer hoje. Saiu o PIB dos Estados Unidos e ele caiu pela segunda vez consecutiva no trimestre. Isso fez com que os Estados Unidos ele entrasse em um estado de recessão técnica. Por mais que a recessão, galera, ela seja um péssimo momento para a economia, isso não foi uma surpresa para o mercado. O mercado ele já meio que estava esperando essa recessão, até porque esse ritmo que o Fed estava tendo de aumento agressivo na taxa de juros, ele poderia vir a causar essa recessão. E é o que realmente nós vimos agora. Porque a taxa de juros, quando você acaba aumentando ela de forma tão agressiva, a economia do país ela vai declinando até que nós agora chegamos nesse estado técnico de recessão nos Estados Unidos. Uma coisa interessante de se falar também, galera, é que quando a gente entra no estado de recessão, o país ele acaba tendo que ser menos agressivo na sua taxa de juros. Ou seja, ele não pode continuar subindo mais agressivamente tanta taxa de juros quanto ele estava subindo antes, porque afinal o estado de recessão é muito ruim para o país. E é o que a gente vê aqui que o mercado está precificando para a próxima reunião. O mercado ele começou a precificar na próxima reunião um aumento de 0,5 pontos base, que é menor do que o aumento que nós vimos ontem de 0,75. Ou seja, a gente tem, por um lado, os Estados Unidos agora entrando nesse estado de recessão, e do outro, a gente tem um Federal Reserve, tendo que ser menos agressivo na sua alta de taxa de juros. Isso pode fazer com que os mercados eles tenham mais espaço para uma subida, por exemplo, puxando também o Bitcoin como consequência. Então aqui neste painel, galera, a gente consegue ver claramente isso, que atualmente 90% do mercado ele precifica um aumento para a próxima reunião do Fed, um aumento de apenas 0,5 pontos base na sua taxa de juros, que é menor do que o aumento que a gente teve ontem de 0,75. Ou seja, os mercados eles estão mais otimistas para que o mercado seja menos agressivo na sua próxima reunião, que acontece só lá em setembro. E agora olhando para o gráfico de Nasdaq aqui em relação ao PIB, a gente teve hoje Nasdaq, quando saiu o PIB, ela subiu brevemente, só que quando as bolsas elas abriram de fato, a gente teve uma queda em Nasdaq. Só que depois, galera, nós tivemos um movimento bem forte de alta em Nasdaq, consequentemente também no S&P 500. Em Nasdaq nós tivemos 3,65%. Esse daqui é o futuro de Nasdaq, tá? Mas o Nasdaq em si não fica tão longe assim desse número. Nós tivemos aí uma alta bem forte. O que me faz acreditar, galera, é que o mercado ele já estava precificando essa possível recessão. Ou seja, o mercado ele já estava de olho nessa possibilidade e quando saiu o resultado, o mercado absorveu essa informação, chegou a cair um pouquinho, né? Mas aí ele disse ok, entendi, e daí abriu espaço para o mercado continuar subindo. Ou seja, o mercado ele já estava de olho nessa possibilidade e absorveu bem essa informação. O que me faz ainda acreditar ainda mais que a gente pode ter um mês de agosto muito bom aí, onde o mercado vai estar mais otimista
e com mais perspectiva de subida. Para encerrar o vídeo agora, galera, eu queria dizer para vocês que mesmo que a gente tenha um movimento mais otimista nesses últimos dias, que o mês de agosto ele possa parecer um pouco mais otimista para os mercados, é bom a gente ter cautela, porque a tendência primária ainda é de baixa, nós estamos num momento ruim para o mercado e nós temos que acompanhar e ver como os mercados estão reagindo, quais os resultados que estão saindo, como o mercado vai reagir a isso, para que a gente possa acompanhar e surfar esses movimentos juntos com o mercado. Então esse aí foi o vídeo. Se gostou, dá um like aqui embaixo para fortalecer o canal. E muito obrigado, até a próxima.